como a Bíblia chama, às vezes são manjares, né? Manjares, coisas que lhe dão prazer, que você vai fazer um propósito com Deus. Um exemplo: Senhor, esse mês todinho eu não vou tomar refrigerante. Você que toma refrigerante aí, vou fazer um propósito com Deus. Um exemplo, né? Não vou tomar nenhum refrigerante esse mês todinho, também não vou comer o pão que eu gosto. Ou não vou tomar refrigerante, não vou tomar café, que pastor, eu não fico sem. Um exemplo, né? Você está tirando uma coisa, ou duas, ou três ali, mas não está deixando de se alimentar. Esse aí você pode estender um pouquinho mais. Todos eles são válidos, amém? Todos eles são válidos, mas talvez é necessário você pegar pelo menos uma, duas vezes na semana e tirar ali 3, 4 horinhas do seu dia. Por exemplo, você pode fazer de manhã, acorda lá às 5 da manhã, pastor, eu acordo às 6, geralmente eu tomo café às 7 da manhã. Então o que você faz? Não toma café, apresenta o seu jejum ali e faz um propósito com Deus. Senhor, eu vou até às 11, ou vou até meio-dia em jejum. Você pode fazer assim. Quando chegar lá 11 horas, quando chegar meio-dia, você entrega o seu jejum, apresenta o seu propósito diante de Deus. Valeu, está ótimo. Ou pastor, eu prefiro fazer na parte da tarde, que de manhã eu tenho que tomar café, talvez você tome um remédio, você faça algum tratamento. Posso fazer à tarde? Pode, você pode almoçar, depois do almoço ali, 2, 3 horas da tarde, você começa o jejum e vai até às 7 da noite. Meu irmão, eu te garanto que, olha, tem coisas na sua vida que você vai começar a perceber que vai mudar quando você começar a praticar o jejum e a oração. Só que outra coisa que eu vou te falar, o levante do inferno também vai ser grande. Não pense você que você vai estar em jejum e oração e o diabo vai ficar de braço cruzado assistindo você derrotar ele. Vai? Claro que não, ele vai se levantar. Então te prepare, porque o inimigo ele vai se levantar. Mas eu tenho que ter medo, pastor? De jeito nenhum, medo nenhum. Amém, Jesus? Nenhum. A Bíblia fala que o diabo é derrotado, mas nós temos que estar nos preparando para essa batalha. Ah, pastor, então deixa para lá, não vou nem jejuar, porque o senhor está falando aí que o inimigo vai se levantar. Faz assim, eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Você já se entregou. Aí que ele vai entrar mesmo. Porque quando você não incomoda ele, você deixa ele destruir, você deixa ele matar e você deixa ele roubar, porque a obra dele é essa. Qual que é a obra do diabo? Matar, roubar. Olha para o pastor, não existe essa ilusão que alguns têm aí, de viver em paz com o inimigo. Tem como viver em paz com o inimigo? Não, pastor, eu não mexendo com ele, ele não mexe comigo. Ele já está mexendo com você que não está vendo. Ele já está entrando aqui, já está entrando ali, só que você não tomou uma posição. A hora que você toma, aí sim, aí você começa a entrar numa guerra, numa batalha, mas ele já está derrotado. Diga glória a Deus. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Bom, vamos para a palavra de hoje, Mateus capítulo 6, versículo 25. Hoje eu quero continuar falando um pouquinho desse assunto, que é a nossa oração hoje, que é a ansiedade. Como é que se combate a ansiedade, a preocupação, pastor? Hoje eu vou orar contra isso. Já já eu vou te entregar aquele sal também que nós estamos consagrando, né? E Jesus ele ensina isso aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Quem achou aí, diga amém. Está ali na tela também, está gravando. Vamos ver se hoje dá certo, né? Da gente gravar a mensagem para depois você poder assistir de novo. Então diz aí Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que o quê? A vestimenta. Então quando a Bíblia está dizendo ali, não andeis cuidadosos, na verdade a palavra cuidadosos significa preocupados, ansiosos. Não sei se dá para trocar ali a tradução, Felipe, para a Bíblia corrigida fiel, acho que é ACF, se eu não me engano vai mudar ali, quer ver? A Bíblia corrigida fiel, tem aí? Ah lá, deixa eu ver, ali, ah lá, ó, lê comigo ali, ó. Por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiosos. Então Jesus já sabia que a ansiedade era um problema, sim ou não? Sabia, irmão. Jesus que nos fez, ele conhece o ser humano. E ele já está dizendo que ela é um problema, porque ele fala assim, para não andar ansioso. Ou seja, se a ansiedade fosse uma coisa normal, Jesus não falaria nada para nós. Se a ansiedade fosse uma coisa que a gente deveria aceitar, se conformar e conviver com isso, Jesus não teria falado tão seriamente, não ande ansioso, não ande. E o que Jesus está falando que é uma das coisas que causam essa ansiedade? Ele está dizendo, não andeis ansiosos
quanto a vossa vida pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber. Aí vem aqui um ensinamento de Jesus que te ajuda já você a vencer a ansiedade. O que é, pastor? Nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. O que Jesus está fazendo? Jesus está colocando em ordem de importância. Sabe o que acontece muitas vezes com a pessoa ansiosa? É que ela dá a mesma importância para tudo. Fala comigo, nem tudo tem a mesma importância. Meu irmão, você tem que saber dividir, você tem que saber colocar em ordem. Hoje mesmo nós estávamos em reunião lá em Limeira, e o pastor Alexandre ele deu uma palavra, e foi até uma confirmação. Ele falou sobre pôr em ordem a casa. E eu estava meditando isso de manhã. Pôr em ordem não é porque está tudo bagunçado. Às vezes pôr em ordem é colocar cada coisa no seu lugar de importância. O que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro. Tem gente que coloca tudo em primeiro lugar. Não, pastor, olha, a vida é importante, mas a comida também é. Não, Jesus está dizendo assim, não é a vida mais importante que o mantimento? Porque tem gente, meu irmão, que faz de tudo a maior importância, e por isso que vive ansioso. O diabo ele entra aí. Meu irmão, tem coisa que pode ficar em segundo plano. Jesus está dizendo que a vida vem primeiro, o mantimento depois. Se você vai comer, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, tá? Se você vai comer ovo com tomate, você vai viver, sim ou não? Sim ou não? Se você comer picanha, você também vai? Vai ou não vai? Salmão também vai? Igual que está comendo ovo ou não? Você vai viver menos? Não, você vai viver igual, irmão. Então às vezes a gente coloca tudo na mesma importância. Isso traz ansiedade. Tem coisa que é mais importante. A vida é mais importante que o mantimento. E ele fala também, e não é o corpo mais do que o quê? O vestuário. A tua saúde é muito mais importante que a roupa que você veste. O teu corpo está bem, é muito mais importante que a roupa que você põe sobre ele. Agora, você já viu gente fazer o contrário? Eu já vi. Tem gente que eu já vi a pessoa prejudicar o corpo para poder pôr uma roupa. Não, eu tenho que emagrecer para entrar naquela roupa. E fica sem comer, fala loucura. Por causa do quê? Da roupa. Quer dizer, a roupa se tornou mais importante do que o quê? Do que o seu corpo. Isso é coisa séria, hein? Isso é coisa séria. O ser humano está invertendo as prioridades. Cuidado. Você quer, meu irmão, não ser vítima da ansiedade? Não coloca tudo no mesmo grau de importância. Amém? Tem coisa que é mais importante, tem coisa que pode ficar para quando? Para depois. Continua aí que você vai entender melhor. Versículo 27. 26. Aqui vem o principal da mensagem de hoje. Olhai para onde? Para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. E agora, presta atenção, não tem de vós muito mais valor do que elas? É uma pergunta que Jesus está fazendo, responde aí. Não tem de vós muito mais valor do que elas, do que as aves do céu, sim ou não? O que você acha? Claro que você tem mais valor. Claro que nós temos muito mais valor do que as aves do céu. Só que Jesus está mostrando algo que você tem que fazer. Você que está vivendo aí como refém da ansiedade, das preocupações, pastor, eu tenho vivido essa luta. Então preste atenção no que Jesus manda você fazer. Olhai para as aves do céu. Mas irmão, isso aqui é literalmente mesmo. De vez em quando você tem que parar essa correria da nossa vida, essa loucura que talvez você está vivendo, e você tem que ir sim olhar para as aves do céu. Pastor, mas Jesus está mandando eu ir olhar as aves do céu? Ué, não está escrito aqui sim ou não? Olhai para as aves do céu. Você sabia, meu irmão, que a gente consegue ver Deus na natureza? Meu irmão, o ser humano ele ganha muito. Ele fica até melhor quando ele para observar a natureza. Eu estava falando isso para minha esposa um tempo atrás. A gente tinha era um bosque que a gente gostava de ir, na cidade onde eu morava, e de vez em quando a gente parava, ia lá para o bosque e ficava só olhando lá os passarinhos, olhando a natureza. Meu irmão, ali Deus também fala com você.
E você vai ver, eu vou te mostrar aqui hoje. Ah, pastor, é uma correria e tal. Pois é, você fica olhando para cá, olhando para lá, e você esquece de parar um pouco, de olhar para as árvores, de olhar para as aves, de olhar para a natureza. E você fica preso, meu irmão, dentro de uma escravidão. Agora, presta atenção, por que Deus manda eu olhar as aves do céu, pastor? Vamos lá. Ele diz assim, que não semeiam nem cegam, que não plantam, elas não sabem plantar. E elas também não sabem colher, e muito menos elas têm como ajuntar em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Então olha para o pastor, se eu olhar e começar a observar as aves do céu, eu vou te falar algumas coisas que eu observei. Primeira coisa, quando o dia começa, como é que as aves começam o dia? Como é que os pássaros começam o dia assim que o dia amanhece? Todo mundo, você vai observar as aves do céu, você observa isso. Aí eu vou fazer uma perguntinha para você, como é que você começa o seu dia? Porque as aves do céu, que não tem como plantar, que não tem como colher, que não tem garantia nenhuma se vai comer ou se não vai comer, elas começam o dia fazendo o quê? Cantando, louvando a Deus. Quem tem privilégio, que já teve privilégio de morar em sítio aqui, entende, né? A senhora tem um privilégio grande lá, aquele lugar lá é maravilhoso. Mas eu já fiquei bastante tempo assim, em sítio, minha avó tinha, eu passava semanas lá com ela, né, com meu avô, tive a oportunidade de trabalhar na roça um pouquinho lá, e é bom demais. Mas não precisa ser não, até aqui na cidade mesmo, para você ver quando amanhece o dia, como é que as aves começam o dia, fazendo o que mesmo? Cantando. E às vezes eu e você, nós começamos o dia brigando, xingando, amaldiçoando, nervoso, com raiva. Sim ou não? É ou não é? Já começa o dia preocupado, já levanta da cama, meu Deus, hoje eu tenho que ir não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Ai Senhor, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo. E sequer sai da tua boca, da nossa boca, isso aqui é para todos nós, um louvor a Deus. E as aves do céu começam o dia louvando a Deus, cantando. Você acha que elas estão cantando para quem? Eu te mostro na Bíblia que as aves do céu, elas louvam ao Senhor. Está na Bíblia isso. E às vezes a gente esquece. Por isso que Jesus falou, você que está aí nessa ansiedade, nessa preocupação, para um pouquinho, dá uma olhada lá para você aprender. Olha para as aves do céu. E aí que eu quero te mostrar o seguinte, o que Jesus falou das aves do céu? Elas não sabem semear, elas não sabem plantar, e elas também não sabem o quê? Colher. Muito menos elas têm um lugar para guardar, elas não têm celeiro. Ou seja, que garantia elas têm de que elas vão comer naquele dia? Elas têm certeza que aquele que as criou vai sustentar elas. Presta atenção nisso, hein? Elas nem semeiam, nem cegam e nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. E agora vem a parte que eu quero chamar a sua atenção. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Olha para o pastor, Jesus deixa claro que eu e você, nós temos muito mais valor para Ele do que as aves do céu. Nós, tá? Isso é claro. Isso é uma realidade. Jesus ama a criação, mas Ele ama muito mais o ser humano. Isso é verdade. Agora, se as aves do céu, que são para Deus de menos importância do que eu e você, portanto, Deus vai ter menos cuidado com elas do que comigo e com você. Você concorda, sim ou não? Porque você cuida mais daquilo que você tem mais importância, aquilo que você dá mais valor. Se elas que são menos importantes, elas começam o dia cantando, irmão, porque elas creem que naquele dia Deus vai sustentá-las. Por que eu e você, que temos mais cuidado de Deus sobre nós, que somos mais importantes para Deus do que elas, não temos que começar o dia diferente? Não deveríamos começar o dia do mesmo jeito ou até melhor do que elas? Então começa a parar, meu irmão, e começa a observar o que Deus criou. Você vai ver que você está errado, você vai ver que nós estamos errados. As aves do céu não plantam, elas não colhem, elas não têm onde guardar nada, mas elas começam o dia cantando. Claro, pastor, então vou ficar igual as aves do céu, Deus vai me sustentar. Não, as aves do céu trabalham.
Meu avô falava uma coisa que eu nunca esqueço. Quando a gente demorava para acordar, ele falava assim: vamos levantar, olha que hora que já é. O passarinho que não deve nada para ninguém já está suado de trabalhar. Já ouviu isso alguma vez? Alguém já ouviu? Ele falava assim, olha lá, os passarinhos não devem nada para ninguém e já estão suados de tanto correr para lá e para cá. Falava para nós. E é verdade. Quer dizer, eles não devem nada, mas estão todo dia fazendo ninho e bicando para cá e bicando para lá. Fazem a parte deles. Mas eles cantam todo dia quando começa o dia, porque eles sabem que não vai faltar o alimento. Eles vão fazer a parte deles e Deus vai mandar. Quem crê, diga glória a Deus. É aí que está a ansiedade. É aí que a gente perde para o diabo, meu irmão. Que a gente já começa o dia já preocupado, ansioso, ao invés de entregar o nosso dia nas mãos de quem? De Deus. Escuta, eu estava orando hoje de manhã, Deus me deu uma revelação, deixa eu passar isso para você. Nós temos duas mãos físicas que são limitadas, elas vão até certo ponto, certo? Elas alcançam até certas coisas, algumas coisas, mas nem tudo elas podem alcançar. E aí, sabendo disso, Deus nos deu também duas mãos espirituais. Você sabia que você tem braços espirituais? Que aonde esses braços físicos aqui não chegam, esses braços espirituais chegam. O que são esses braços espirituais, pastor, que Jesus nos deu e que às vezes a gente não usa e por isso a gente sofre com a preocupação, com a ansiedade? Fala comigo assim: oração e jejum. Exato. Irmão, presta atenção, aonde essa mão aqui não chegar, a minha oração chega, a tua oração chega. O que a minha força, o meu braço não alcançar, o meu jejum, a minha oração alcança. Você crê que eu estou falando, sim ou não? Aquilo que você não consegue com a tua força física, com a tua capacidade humana, com a tua oração, o teu jejum chega lá, alcança, mas às vezes a gente não usa, ou não usa como deveria de usar. Vamos continuar que você vai entender. Olha o versículo 27, ele diz assim, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quem é que consegue, com toda a preocupação, não, vamos ficar preocupado, e quanto mais preocupado eu ficar, melhor vai ficar, ou eu vou conseguir aumentar a minha estatura, o meu tempo, eu vou conseguir alguma coisa com preocupação? Olha como diz esse versículo na Bíblia, linguagem de hoje, não, na Bíblia NVT, coloca para mim, o Felipe, por favor, olha como diz ali, lê comigo na tela, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Eu te pergunto, quanto a tua preocupação vai aumentar o teu tempo? Não, eu vou preocupar, vou ficar angustiado, ansioso, e eu vou conseguir ter mais tempo para resolver. Não, o tempo é o mesmo, sim ou não? É o mesmo. Se eu deixar de ficar preocupado, se eu confiar, ou se eu ficar ansioso, o tempo não vai mudar, vai passar do mesmo jeito, na mesma velocidade. Só que com a preocupação, eu atrapalho Deus de operar. Com ansiedade no meu coração, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu me torno refém do diabo. Irmão, uma das coisas que o diabo mais está usando hoje para prender as pessoas é a tal da ansiedade. O que é ansiedade, pastor? É a preocupação com aquilo que eu não posso resolver. É usar o braço físico para tentar alcançar aquilo que deveria ser alcançado com os braços o quê? Espirituais. Quais são os braços espirituais que Deus te deu? Oração e jejum. Toda vez que eu fico tentando alcançar com as minhas forças físicas aquilo que era para ser alcançado com os meus braços espirituais, eu vou ficar na mão do diabo, refém daquilo que a gente chama de ansiedade. O que é ansiedade? Eu estou tentando alcançar com o meu braço físico aquilo que eu deveria estar lutando para alcançar com o braço espiritual, com a oração e com o jejum. Quem está entendendo, diga amém. Na Bíblia NBV, coloca ali para mim a Bíblia Viva, ele fala assim, quer ver? Esse mesmo versículo, acho que é a Bíblia Viva, acho que é. Será que com todas as preocupações juntas,
poderão acrescentar um momento, um único momento à vida de vocês. E são muitas, né? É preocupação com a saúde, é com a família, é com a vida financeira, é com o casamento, é com o emprego, é tanta preocupação. Mas eu te pergunto, se você juntar tudo isso, você vai conseguir acrescentar um único momento à sua vida? Não vai. Em outras palavras, o que Jesus está mostrando para nós? Vamos resumir aqui, vamos ser curto e grosso. A preocupação não resolve nada. Aliás, só piora a situação. Só deixa pior. É tolice eu estar me preocupando com aquilo que hoje eu não consigo alcançar. E aí a gente vai continuar e nós vamos entender melhor. Versículo 28. Aliás, pula lá para o 31, pronto. Vamos direto para o versículo 31. Coloca aí para mim já na Bíblia Corrigida Fiel, viu, Felipe? Ele diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Olha as preocupações ali, diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. São necessidades, quem é que não tem problemas, né? Mas Jesus está dizendo assim, olha, não ande inquieto por causa disso. Você pode ter essas necessidades, fala comigo, tem necessidade, mas não ansiedade. Não. Necessidade todo mundo vai ter, mas eu não posso deixar a necessidade se tornar ansiedade. Quando é que a necessidade se torna ansiedade, pastor? Quando eu quero suprir a necessidade, esqueço que eu tenho um Deus que faz isso por mim. Diga glória a Deus. Não, eu vou trabalhar, me esforçar, mas eu creio que o Deus que eu sirvo vai suprir a minha necessidade, como supre das aves do céu. Não foi o que ele falou? Como alimenta as aves do céu, ele vai me alimentar, ele vai me vestir. Amém? Você crê nisso, sim ou não? Então não deixa as suas necessidades, que todo mundo tem necessidade, sim ou não, se transformarem em quê? Em ansiedade. Pode reparar que geralmente a ansiedade vem de uma necessidade. Você está lá, nossa, tem que pagar uma conta amanhã. E aí eu já trabalhei hoje, eu já orei, eu já fiz o que eu tinha que fazer. E aí a conta ainda tem que ser paga amanhã, sim ou não? Porque eu ainda estou no dia de hoje. E quando que tem que pagar a conta? Amanhã. E ainda não tenho dinheiro, ainda não tenho recurso, mas eu já trabalhei, mas eu já orei, mas eu já fiz o que eu tinha que fazer. E agora? Agora eu deveria fazer o quê? Confiar em Deus, confiar no Senhor. Mas é onde a necessidade se transforma em ansiedade. Meu Deus, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho como, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, mas será que vai dar certo aquilo que eu fiz, aquilo que eu plantei, será que vai vir? Aquilo que eu tentei, será que vai dar certo? É onde você deveria confiar em quem? Em Deus, para que a tua necessidade não se transforme em quê? Ansiedade. Deus vai prover. Não é não se preocupar com nada, não é não estar nem aí, não confunda as coisas. Ah, pastor, mas eu não posso também não estar nem aí. Não, quando você está orando, já mostra que você não está nem aí. Quando você está jejuando, quando você está clamando, isso já mostra que você não está nem aí. Você já está fazendo alguma coisa. Uma vez eu li um livro que o autor falou uma coisa muito forte. Ele falou assim, que orar também é um ato de fé. Porque, por exemplo, eu tenho uma situação para resolver em que eu não sei o que eu vou fazer. Eu poderia sair daqui desesperado, correndo para um lado, correndo para o outro, tentando fazer isso, tentando fazer aquilo, ou eu posso parar tudo e falar, não, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu vou vencer a minha vontade de querer sair correndo e tentar resolver sozinho. Primeiro eu vou orar, primeiro eu vou falar com Deus, e aí sim eu vou deixar Deus me dirigir. Oração também é um ato de fé. Por isso que a oração vence a ansiedade. Irmão, aquela coisa de que a gente é quem vai resolver com o nosso braço. Não, nós precisamos voltar à dependência de Deus. Ele diz mais, continua aí para você ver, versículo 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Aqui está entre parênteses na minha Bíblia, não sei se na sua está, ali não está. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios, pastor? Muda para a Bíblia a linguagem de hoje, Felipe. Você vai entender melhor, Pois os pagãos é que estão sempre procurando estas coisas. Quem são gentios, quem são pagãos? Fala assim, aqueles que não têm fé. Exato, aqueles que não têm fé. Aqueles que não conhecem o Deus que você conhece, que não serve o Deus que você serve.
Eles, como não têm os braços espirituais, eles só podem contar com os braços carnais. Então ele tem que acordar de manhã e sair correndo igual louco para um lado, para o outro, para ele sentir que ele está fazendo alguma coisa. E você não, eu não. Irmão, às vezes a gente quer ficar correndo para um lado, para o outro, só para sentir que a gente está fazendo alguma coisa. Não deixa o diabo te enganar, não. Às vezes vale muito mais você parar um momento antes de tudo e fazer uma oração sincera e falar com Deus e dizer: Senhor, eu vou confiar em Ti. E aí depois sim você vai lá e faz o que você tem que fazer. Talvez você vai ver que vai ter muito mais resultado do que uma correria para lá e para cá, só para sentir, você mesmo sentir que você está fazendo alguma coisa. Mas que na verdade está igual barata tonta, não está chegando em lugar nenhum, só está correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para dizer: nossa, hoje eu corri o dia inteiro. E aí? Não vou nem dormir, vou ficar aqui correndo para lá e para cá, vou ficar acordado para sentir que eu estou fazendo alguma coisa. Mas quando na verdade não é isso. Não, Deus não pediu, Deus não quer que façamos isso. Deus diz: é os pagãos que sempre estão procurando, estão preocupados, né? Acho que a Bíblia Viva, quer ver? Coloca para mim a Bíblia Viva, o Felipe. Eu acho que vai falar desse jeito, olha lá. Não sejam como os pagãos, pois eles que têm interesse nessas coisas. Acho que não é ainda essa tradução, que fala assim que eles estão sempre preocupados com isso, porque eles não têm outra maneira, eles não têm os braços espirituais que você tem. Aí ele continua dizendo assim, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí vem o 33 que todo mundo conhece. Mas buscai o quê? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas o serão o quê? Aqui é que está o segredo. É que a gente esquece ou tem dificuldade de colocar primeiro o reino de Deus. A gente quer correr para lá e para cá para sentir que a gente está fazendo alguma coisa, quando antes eu deveria parar e falar primeiro com Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas aí que geram ansiedade, todas essas coisas são necessidades, tá? A gente tem que comer, beber, vestir, só que a gente não pode deixar se tornar em quê? Em ansiedade, em preocupação. Deus está dizendo assim, todas essas coisas serão acrescentadas. Você sabe o que é acrescentado? Lembra que eu falei que você tem 2 braços físicos, mas você também tem 2 braços o quê? Espirituais. Essas coisas acrescentadas são aquelas que você não vai alcançar com os braços físicos, que você vai alcançar com os braços o quê? Espirituais. Você vê que foi acréscimo na tua vida, não foi daquela correria doida. Não foi daquela correria sem direção, foi de uma oração sincera, foi de uma confiança sincera em Deus. Deus veio e trouxe a você. Diga glória a Deus. Claro que não foi sem esforço, não foi sem trabalho. Você fez a sua parte, mas você não ficou ansioso. Você fez a sua parte, esperou, e Deus acrescentou, Deus trouxe. Às vezes o que falta é isso. Nós deixamos a nossa necessidade se transformar em ansiedade. Por que, pastor? Por que a necessidade se transforma em ansiedade? Aqui você vai entender. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de quando? De amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Por que a necessidade se transforma em ansiedade, pastor? Porque a gente está vivendo hoje preocupado com o quê? Com o amanhã. Lembra que Jesus disse: olhai para as aves do céu. Eu duvido você acordar amanhã cedo e falar: vou fazer isso, vou olhar para as aves do céu. Eu duvido, como eu brinquei nos outros cultos, você ou encontrar um pardal, um tucano, sei lá, uma maritaca, preocupada, coçando a cabeça de um lado para o outro. E amanhã, o que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou fazer se amanhã chover? Como é que eu vou fazer se amanhã... Você vai encontrar? Não vai. Elas não estão preocupadas se amanhã vai estar fazendo sol, se vai estar chovendo. Eles vão estar sempre o quê? Cantando. E se não chover, eles vão acordar como? Cantando. Diga glória a Deus. Essa é a nossa preocupação. Meu irmão,
Os braços espirituais, aliás, o amanhã, só os braços espirituais podem alcançar. Os braços físicos não podem. A Bíblia diz, deixa para amanhã, resolver o que tem que ser resolvido amanhã, deixa para amanhã resolver aquilo que tem que ser resolvido amanhã. Como assim, pastor? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o quê? Até porque, deixa eu perguntar uma coisa para você. Às vezes a gente se preocupa e fica tão mal pelo dia de amanhã, porque amanhã eu tenho isso, tenho aquilo para fazer. Ai meu Deus, já estou preocupado com o que vai acontecer semana que vem, que eu tenho que ir para tal lugar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem te garante que amanhã você vai estar aqui? Quem te garante que amanhã você vai estar vivo? Quer ver o que diz lá em Tiago? Vamos lá rapidinho, Tiago capítulo 4, versículo 13, vamos lá. Tiago 4,13. Meu irmão, até pela questão de você estar vivo ou não, você tem que confiar em Deus. Que dirá o de comer, o de beber, o de vestir, né? Tiago capítulo 4, vamos lá, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Versículo 14, presta atenção que isso aqui é muito forte. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E às vezes a gente fica numa loucura tão grande, nem dorme à noite preocupado com o que vai acontecer. Irmão, será que amanhã você vai estar aqui? Para que tanta preocupação com amanhã se você nem sabe se você vai participar dele? É ou não é verdade, sim ou não? Olha o que a Bíblia diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois o quê? Se desvanece, desaparece. Irmão, presta atenção. Por isso que eu digo, as aves do céu acordam todos os dias cantando. Por quê? Porque hoje Deus deu vida para elas. Elas não sabem se amanhã elas vão acordar. Assim deveríamos ser nós. Nossa vida, irmão, é tão sensível, a nossa vida ela é tão, como que eu vou dizer para você, ela é tão frágil, essa seria a palavra certa. A nossa vida ela é tão frágil que é tolice eu estar aqui hoje me preocupando com amanhã. Claro, não leve por um lado errado, dizer, por isso mesmo, pastor, vou gastar tudo hoje, porque amanhã eu não quero nem saber, vou torrar tudo, vou fazer tudo de qualquer jeito. Não é isso que eu quero dizer. Se prepare, porque caso você esteja aqui, você vai estar preparado para o dia de amanhã. Diga glória a Deus. Mas não fique ansioso querendo trazer as preocupações de amanhã para hoje. Esteja preparado, mas não preocupado, não ansioso. Se eu estiver aqui, eu estou fazendo a minha parte. E se amanhã eu estiver aqui, Deus vai me sustentar de novo. É uma dificuldade, meu irmão, para o ser humano crer no Deus de amanhã. Quem que é o Deus de amanhã, pastor? É o Deus da promessa. É o Deus que te dá hoje o pão de hoje e diz, olha, confia em mim que o pão de amanhã eu também vou dar. É o Deus que queria essa confiança do povo de Israel, mas o povo de Israel não conseguia confiar. Ele mandava um maná de cada dia e dizia assim, colhe o suficiente para hoje, porque amanhã eu vou mandar de novo. Quem já leu isso na Bíblia? Já leu? Não vou pedir para você abrir lá, mas a Bíblia fala que o povo de Israel fazia o seguinte, colhia o manjar de hoje e já colhia para quando? Para amanhã. Vai que Deus não manda, né? Vai que Deus esquece. Quando chegava no outro dia, o que acontecia com aquele que eles tinham guardado a mais? O que acontecia? Estava cheio de bicho podre. Irmão, a ansiedade, ela apodrece. Ela não enriquece, ela não melhora a nossa vida. Tudo que é ansiedade, desconfiança de Deus, incredulidade, ela vai estragar. Ela vai estragar você, vai estragar a tua paz, vai estragar a tua alegria.
Irmão, confia em Deus. Confia, o Deus que manda o maná de hoje também vai mandar o de amanhã. Você sabia que chegou um tempo em que o maná parou? Quando foi que o maná parou, pastor? Olha como Deus é perfeito. Quando o povo finalmente entrou na terra prometida e plantou, aí eles iam ter o quê? Colheita. Aí Deus parou o maná. Ou seja, Deus nunca deixou o povo de Israel na mão. Diga glória a Deus. Você tem um Deus, irmão, que nunca te deixou na mão. Eu vou falar de mim. Deus nunca me deixou na mão e não vai deixar. Por que essa ansiedade? Por que dar ouvidos ao diabo? Por que dar ouvidos à dúvida que de vez em quando vem na nossa cabeça dizendo, mas e amanhã? Mas e semana que vem? Mas e o mês que vem? Irmão, repreenda esse demônio e fala, Satanás, meu Deus nunca me deixou na mão. Diga glória a Deus. Deus só parou com o maná, que o povo teve tanto medo às vezes, né? Do maná não vir no outro dia. Deus só fez, só parou o maná o dia que o povo estava sustentado. O dia que o povo tinha como se sustentar. Diga glória a Deus. Deus é perfeito, irmão. Olha, escuta, se um dia Deus fechar uma fonte é porque Ele já abriu outra. Eu me lembro de quando Elias chega para Acabe e fala assim para Acabe, Acabe, daqui em diante nunca mais vai chover nessa terra, senão segundo a minha palavra. A Bíblia diz que o Acabe não acreditou. Daquele dia em diante não choveu durante 3 anos e 6 meses, porque o Elias falou. Elias? Eu confundo Elias ou Eliseu, mas foi Elias. Aí escuta, Deus falou para Elias, Elias, vai lá para o ribeiro de Querite, que eu já ordenei que as aves do céu, os corvos, tragam para você pão e carne de manhã e pão e carne à noite. Olha isso. E havia um momento difícil, sem chuva. Você está vendo esses dias aí sem chuva? Como é que fica a situação, né? Como é que o povo ia plantar? Como é que o povo ia colher 3 anos sem chover? Mas Deus garantiu o servo dele. Diga glória a Deus. Deus garantiu, porque aquilo estava vindo pela desobediência do rei Acabe. Ele não podia sofrer junto. Deus sempre garante os servos dele, irmão. Aí chegou uma hora que aquele ribeiro, a Bíblia fala que ele bebia a água daquele ribeiro e os corvos traziam. Olha que coisa, eu acredito nisso, irmão. Os corvos traziam pão e carne de manhã e pão e carne à noite. Ele comia e bebia do ribeiro. Chegou uma hora que o ribeiro o quê? Secou. Mas quem deu aquela direção do ribeiro? Foi quem? Não foi Deus? Foi Deus que falou para ele, vai lá para aquele ribeiro, você vai beber daquele ribeiro. Mas não foi Deus que dirigiu, por que ele secou? Porque, meu irmão, Deus dá uma direção que às vezes dura por um tempo. E se ela acabar, pastor, o que faz? Fica tranquilo que Deus já está dando outra. Amém, Jesus? Sim, quando o ribeiro secou, que foi uma direção de Deus, Deus já estava falando para ele, vai a Sarepta, que é de Sidom, que lá eu já preparei uma viúva que te sustente. Ou seja, Deus sempre estava dando o próximo passo bem antes da necessidade chegar. Então olha para o pastor, deixa eu falar algo para você vencer sua ansiedade. Antes da tua necessidade chegar, Deus já deu o passo, já que precisava, você só tem que confiar. Diga glória a Deus. A hora que você falar assim, o ribeiro já secou, Ele vai falar, calma, que eu já preparei a viúva para te sustentar. Diga glória a Deus. Porque antes do ribeiro secar, eu já tinha preparado a viúva. Amém? Porque às vezes Deus enxerga como a gente enxerga diferente como a gente enxerga. O Elias chega lá, está lá a viúva catando cavaco, passando necessidade, e ele diz, vai lá, mulher, me dá um pouco de água. Ela vai, porque a água era mais fácil, apesar que aquele momento era de seca, né? Aí quando ela está indo, ele fala, não, olha, traz para mim um bolo pequeno, faz para mim um bolo pequeno para que eu coma e depois você faz para você e para o teu filho. Aí ficou difícil. Ela falou, homem de Deus, eu não tenho nem para mim, para o meu filho, eu estou pegando esses cavacos aqui que eu vou fazer um pouquinho de farinha e de azeite que eu tenho lá, vou fazer um bolo, nós vamos comer e depois nós vamos o quê? Morrer, porque não tem mais nada. E aonde ele dá a palavra para ela, olha, você faz primeiro para mim, que a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija, até que o Senhor deu o quê? Chuva. Irmão, Deus é Deus de providência. Enquanto a chuva não veio, Deus sustentou aquela farinha, aquele azeite.
E aí a gente fica deixando a necessidade se tornar em quê? Ansiedade. Não, peraí, se isso aqui Deus permitir acabar, é porque Ele já preparou uma chuva para vir aí. Diga glória a Deus. Fala comigo assim, ó, fala, o ribeiro só seca se Deus preparar a viúva. Fala assim, o azeite e a farinha só acaba o dia que a chuva chegar. E por aí vai. O maná só para o dia que o povo entra na terra prometida. Deus não deixa ninguém na mão, diga glória a Deus. Não deixa a tua necessidade se transformar em ansiedade, meu irmão, porque a gente já fica pensando, e quando o ribeiro secar? Você acha que Deus já não pensou nisso? Está entendendo, sim ou não? O problema nosso é esse. E quando o maná parar? Irmão, pode ter certeza que você já vai estar dentro da terra. Mas quando a farinha acabar, o azeite acabar, pode ter certeza que é porque Deus já tinha preparado a chuva, é porque já vai chegar a chuva. Deus não deixa ninguém na mão, diga glória a Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã, continua aí, ó. Ele diz no versículo 15, pula para o 15 agora, nós já vamos encerrar. Ele diz, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. A tua vida, meu irmão, está na mão de quem? De Deus. Se o Senhor quiser e se você e eu nós vivermos, vai acontecer, senão não adianta eu perder minha noite de sono. Não adianta eu me preocupar. Eu preciso confiar, porque se Ele quiser, vai acontecer. Se Ele quiser e eu viver, amanhã Ele vai providenciar de novo. Se Ele quiser e amanhã eu estiver aqui, Ele vai me sustentar de novo. O demônio, pega essa preocupação e vai embora, porque se o Senhor quiser e eu viver, Ele vai cuidar da minha família, Ele vai cuidar da minha casa. Eu não vou ficar sem dormir por causa do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa. Eu não vou deixar o diabo me escravizar com a ansiedade, com a preocupação, com o medo, porque se o Senhor quiser e se eu viver, Ele vai cuidar de mim. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém, Jesus? Não se esqueça, olhai para as aves do céu. Amanhã, a hora que você acordar, você vai lembrar dessa palavra. Vai estar lá a maritaca na sua janela. Quem tem maritaca na janela? Elas fazem um barulhão, né? Vai estar lá o bem-te-vi cantando. Vai estar lá o pardalzinho. Irmão, a hora que o diabo tentar trazer no teu coração essa ansiedade, você vai falar, está amarrado, Satanás. Esfrega na cara dele. Mostra lá a ave do céu. Fala aí, demônio, o pardal não está nem preocupado. Eu que não vou ficar, diga glória a Deus. Fala, Satanás, olha lá, ó. O bem-te-vi está bem cantando. Eu vou cantar também. Começa o seu dia louvando, adorando a Deus, crendo, meu irmão, que Deus não deixa ninguém na mão. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, que Ele merece.